Bom dia, tudo bom, gente? Hoje nós vamos encerrar essa série. Eu tive o prazer de começar essa série chamada Guerra nos Tronos, onde a gente falou durante 4 semanas aí sobre dinheiro, sobre esse trono que nós, como cristãos, precisamos a cada dia lutar contra, e é um chamado de Jesus isso. Jesus nos alertou sobre isso. Ele nos alertou sobre que existe um trono e existe um rei que tenta ir para esse trono, que é o próprio dinheiro, Mamon. Então, por isso que nós estamos aqui falando essas 4 semanas sobre esse assunto, entendendo que é uma necessidade para todos nós compreendermos acerca do dinheiro. E o nome dessa ministração chama Reorganize as suas prioridades. Reorganize as suas prioridades. E antes da gente começar, efetivamente, na palavra, eu queria te fazer uma pergunta. Você lembra onde você estava 20 anos atrás? Não é fácil de lembrar, mas alguns lembram. Eu falo para o Everson que ele tem uma memória muito boa. Provavelmente ele sabe onde ele estava 20 anos atrás, o que estava acontecendo no contexto de vida. Alguns talvez nem eram nascidos, né, nessa época. Outros que nem eu, estavam entrando na escola, os primeiros dias ali, de tá conhecendo os primeiros amiguinhos, enfim. Os outros talvez já estavam lá na fase da faculdade. Outros já estavam lá no primeiro filho já, né? Então, em 20 anos, a gente percebe que muita coisa muda. Muitas prioridades, elas se alteram. Se antes eu tinha uma prioridade de ir para a escola todo domingo, todo dia, na verdade, né? Se eu tinha uma necessidade de ir para a escola todo dia e o meu pai me levava para a escola, hoje em dia, essa prioridade mudou. Essa necessidade foi alterada. E se a gente parar para pensar um pouco mais sobre isso, há 20 anos atrás, todo mundo tinha em casa um telefone fixo. Aquele que ficava lá num cantinho da sala, aí todo mundo só te ligava por lá, não tinha como contatar por outro lugar, enfim, todo mundo tinha um telefone fixo. Outros também tinham aquelas câmerazinhas digital, sabe? Aquelas TechPix pequenininha. Às vezes, eu acho que até a Hannah tinha uma aleatória lá na casa dela que apareceu outro dia. Então, todo mundo tinha essa câmerinha há 20 anos atrás. Todo mundo ia na locadora pegar filme. Não era na Netflix, na Amazon Prime. Você tinha que ir lá, tinha data para devolver, porque senão pagava atraso, né? Já pagamos alguns atrasos nesses dias aí de pegar essas locadoras. Então, a gente percebe que o tempo vai mudando, as prioridades vão mudando e, consequentemente, a nossa rotina vai mudando também. Então, se antes a gente tinha um telefone fixo, hoje a gente tem um telefone a todo momento com a gente. Se antes a gente tinha uma câmera digital, a gente também tem uma câmera a todo momento com a gente. Filme de locadora, faz quantos anos, né? A falecida América aqui de Criciúma, tadinha. Durou até alguns anos atrás. Então, o mundo ele foi alterado, o mundo ele vai mudando, ele vai evoluindo. E alguns dias eu peguei para olhar quando o Steve Jobs lançou o iPhone. Eu parei para olhar um pouco a abertura e tal, e foi em 2007 isso, não fazem 20 anos, fazem 18 anos exatamente. E de lá para cá, existiu uma revolução tecnológica. Como eu falei, antes o telefone era fixo, agora a gente tem o telefone em qualquer lugar. Antes a gente precisava mandar uma mensagem de SMS, agora não precisa mais fazer isso. O próprio WhatsApp substituiu tudo isso. E graças a um dia, a uma revolução que aconteceu. E além disso, novos modelos de mercado aconteceram. Hoje a gente tem delivery, hoje tem Uber, hoje tem uma série de aplicativos, a rede social, enfim. O que eu estou querendo que a gente entenda é que 20 anos é tempo suficiente para moldar uma geração. 20 anos é tempo suficiente para consolidar mudanças culturais e estabelecer novos paradigmas. Durante 20 anos, aquilo que você fazia 20 anos atrás, vocês não fazem mais hoje. Isso mudou uma geração. As crianças hoje, mesmo aquelas crianças que os pais buscam deixar os filhos sem tela, quando vê um celular a primeira vez, já sabe exatamente o que fazer, já sabe que é para botar o dedo, já sabe como que funciona, já vai para um lado, já vai para o outro. Porque foi moldado uma forma de pensar, foi moldado uma
cultura foi estabelecido novos paradigmas. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em Ageu. E sim, tem Ageu na Bíblia, tá? Lá no Antigo Testamento, pertinho aí ao final do Antigo Testamento. E uma coisa que o pastor Everson tem falado com bastante rotina, e a gente vai reforçar isso cada vez mais, traga a sua Bíblia de papel para cá. Traga a sua Bíblia de papel para cá, não use mais aplicativo da Bíblia na igreja, tá? A gente vai ser um pouco mais radical nesse assunto, porque o nosso sonho a partir de agora é quando ficar um silênciozinho, a gente só ouvir os barulhinhos de Bíblia, sabe? Esse barulhinho mesmo, aí ó. Então traga a sua Bíblia para a igreja, ela de papel mesmo, que às vezes o celular pode te gerar um monte de notificação, aí fica vendo stories enquanto está rolando a pregação. Não existe nada mais importante nesse momento do que a exposição da palavra de Deus. Nada é mais importante do que isso agora. Então, por isso que nós, quando pregamos, a gente tem temor ao Senhor e reconhecemos que é uma capacidade, algo que vem dos céus e nós nos submetemos a isso. Então, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em Ageu, a partir do verso 1. Do capítulo 1, na verdade. Nós vamos ler do verso 2 ao verso 9. É um pouquinho mais longo, então eu peço que você preste bastante atenção. Amém? Todos acharam? Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficar satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira, reconstruam o templo. Dele me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando o levarem para casa, eu o dissiparei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto a casa de vocês cada um de vocês corre para a sua própria casa. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e te peço nesse momento que a palavra que o Senhor traz ao nosso coração possa fazer morada em nós e fazer uma semente em nós, que possa frutificar isso. Em nome de Jesus, amém. Os pontos importantes desse verso é exatamente esse aqui. O meu templo permanece em ruínas enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. E eu tenho um péssimo costume de deixar as coisas tudo para a última hora. Mais alguém que faz isso aqui ou não? Eu tenho esse péssimo costume de deixar as coisas para cima da hora. Então, às vezes, cara, eu tenho uma tarefa para fazer, e às vezes essa tarefa não é uma prioridade naquele momento. Às vezes aquela tarefa é coisa para fazer, sei lá, daqui a uns meses. Às vezes é uma tarefa que você pode fazer mais para o final de semana, e é segunda-feira, você deixa aquela tarefa lá, é terça, deixa aquela tarefa lá, até o dia que chega o último momento de você resolver aquele problema, ou aquela tarefa, e o que não era prioridade num primeiro momento, passa a ser a prioridade máxima, passa a ser a prioridade número 1. E eu lembro que no ano passado eu tinha que fazer meu TCC, e todo mundo fala que o TCC é uma fase complexa, o pessoal sempre deixa um pouco para depois. Eu lembro quando a Larissa foi fazer o TCC dela, cara, ela fez o TCC dela em, eu acho que uns 6, 7 meses, assim, foi fazendo de pouquinho em pouquinho, assim, nossa, top, né, não sei o quê. Aí eu comecei a minha faculdade, e aí eu tive que fazer o meu TCC. E aí durante um ano a gente teve aulas sobre como fazer o projeto científico, teve aulas de como fazer o TCC, e eu prestando atenção, enfim, mas não mexendo uma palha para começar esse bendito TCC, né. E aí quando faltava uma semana para... Não, minto. Aí o TCC foi antecipado a entrega. Era para entregar, tipo assim, em julho agora. Aí a faculdade antecipou, disse, não, vocês vão ter que entregar em maio agora o TCC de vocês. Antecipou lá uns 3, 4 meses, eu não tinha feito nada.
Adivinha o que aconteceu? Faltava uma semana para a entrega, eu decidi começar o TCC. E no final das contas até que deu certo, mas percebe que uma prioridade que no momento não era a prioridade máxima, ela teve que se tornar a prioridade número 1. Ela se tornou a prioridade, não prioridades. E por que eu estou te contando isso? Porque a gente tem um sério problema em estabelecer prioridades corretas. A gente tem muita dificuldade disso, porque a gente não para pensar a quantidade de estímulos que a gente tem ao longo do nosso dia a dia. Você com certeza é bombardeado por coisas do tipo assim, não, porque agora eu preciso ganhar dinheiro, então eu preciso trocar de carro, eu preciso trocar de casa, e aí fica aquela lá, prioridade número 1, você trabalha, por quê? Porque tem um objetivo principal, trocar de carro, então sua vida vira em torno disso, trocar de carro. Só que passa uma semana, 2, você já vê que essa prioridade está muito difícil. Está muito difícil trabalhar para trocar de carro. Então a gente muda a nossa prioridade. Então quer saber? Eu vou começar agora a comer direito. Vou acordar às 5 da manhã, vou ler o Milagre da Manhã, vou ir para academia todo dia, o cara não faz nada, mas daí do nada quer que mude uma chave e agora todo dia vai para academia, não come alface, passa a comer 3 kg de alface por dia, muda toda a rotina dela, e aí dura uma semana, o que acontece? Não dá conta. Por quê? Porque um hábito que não foi estabelecido, foi um hábito que foi jogado de lado e a prioridade foi cada vez mais largada. Ou talvez a gente quer desacelerar. Eu vou mudar para o mato, eu vou tirar o meu celular, não vou mais usar nada, eu não quero mais rede social, a gente cansa. De novo, vira prioridade. Aí passa uma semana, a gente já esquece daquilo. E eu queria te trazer o contexto disso que a Ageu está falando. Durante 67 anos, o povo foi exilado na Babilônia. Durante 67 anos, o povo judeu estava lá como escravo. Eles estavam lá com as suas prioridades, trabalhando. E quando eles retornam para Jerusalém, o templo já tinha sido destruído. O templo foi destruído pelos babilônios. E eles vão e ficam 67 anos. Então, o rei libera eles para eles voltarem para a terra deles. E o que a gente precisa entender é que o templo ele tinha um significado muito importante no Antigo Testamento. No Antigo Testamento existem vários pontos em que o templo se tornava muito importante para os judeus. Então, por exemplo, quando a gente pensa na destruição do templo, ele simbolizava a quebra de uma aliança por parte de Israel. Israel tinha abandonado o Senhor e o templo físico representava esse abandono do povo. Isso representava a quebra da aliança deles com Deus. O templo também significava o lugar onde Deus ele escolheu habitar no meio do povo de Israel. Ele decide habitar fisicamente no templo. Então tudo girava em torno do templo. Outro ponto também, ele representava a aliança entre Deus e Israel. Se Israel obedecesse, o templo ele permaneceria. Se desobedecesse, ele seria destruído. Então é isso que está acontecendo. Deus, a todo momento, ensinando o povo de que eles precisavam cuidar do templo. E que o templo era algo importante para aquele povo. Mas agora, o povo está de volta para sua terra. E o que eles fazem? Eles começam a reconstruir o templo? Sim, eles começam a reconstruir o templo. Só que eles reconstroem... Não está passando, tá? Aqui só para avisar. Então, eles começam a reconstruir o templo, só que eles param de construir o templo. Eles chegam a um ponto, eles começam a cuidar, eles começam a montar, mas isso passa a deixar de ser uma prioridade para eles. Eles cansam de fazer isso. E o pior, eles param durante 20 anos. São 20 anos que eles deixam de se preocupar com isso. São 20 anos que eles deixam de se preocupar com o templo. E lembra que eu falei? 20 anos é tempo suficiente para moldar uma geração, consolidar mudanças culturais e estabelecer novos paradigmas. Ou seja, as prioridades elas mudaram. E agora a gente pode perceber que uma geração inteira ela ficou longe de Deus. Uma geração inteira que antes eram crianças,
que estavam entrando na escola, ou que ainda talvez os pais ainda não tinham seus filhos, amadureceram e durante 20 anos agora ele tem os seus filhos, eles começam a desenvolver a sua vida sem um templo. Então percebe que as pessoas elas se acostumaram à falta da existência do templo. E um templo decadente significava também um relacionamento decadente. Um relacionamento com Deus decadente. Porque se eles entendiam, eles tinham a clareza de que quando o templo estava no meio deles, o relacionamento deles com Deus era um relacionamento frutífero, era um relacionamento onde eles eram cuidados por Deus de uma maneira mais específica. Agora eles se acostumaram a viver sem templo e, consequentemente, eles se acostumaram a ter um relacionamento com Deus decadente. O reflexo de como que era o templo era um reflexo da intimidade com Deus. O reflexo de como que era o templo era um reflexo também de como eles lidavam com seus filhos, como eles lidavam com os outros povos, era um reflexo da vida deles. E aí é esse abismo que a gente encontra um pouco longe da vontade de Deus. E Deus levanta Ageu para confrontá-los. Então Deus fala com eles e o povo responde a Deus. Ainda não é tempo para reconstruir a casa de Deus. Ainda não está na hora. Não, deixa que isso a gente faz depois. Deixa eu fazer minhas prioridades aqui. E aí, Deus fala para eles: se não é tempo de construir a casa de Deus, então por que vocês estão morando em casas luxuosas? Por acaso, enquanto meu tempo ele permanece apenas. Percebem que a Bíblia ainda fala casas luxuosas. Não eram mais habitações normais já. Ou seja, deu tempo suficiente para um povo se desenvolver economicamente. Deu tempo de um povo focar nas suas prioridades, de focar naquilo que eles tinham que fazer. Então eles construíram a primeira casa. E depois de construir a primeira casa, eles começam a melhorar essa casa. Até um ponto que eles têm dinheiro suficiente para falar assim: eu quero saber, destrói essa casa, constrói uma nova, porque eu mereço uma casa mais luxuosa. É isso que está acontecendo. E nesse momento nós estamos diante de prioridades. E o relacionamento com Deus não é uma prioridade. O relacionamento com Deus não era a prioridade para aquele povo. E perceba que os judeus eles diziam que não era hora de construir a casa de Deus, mas era hora de construir para si, era hora de construir as suas casas luxuosas. E tão longe de Deus, eles não percebem que eles estão trabalhando, eles não percebem que eles estão construindo, que eles estão a cada dia matando um leão por dia, correndo, fazendo. E Deus, ele associa o fracasso espiritual do povo ao fracasso material. Então Deus fala: ei, vocês estão colocando o salário de vocês num saco furado. Vocês estão investindo, vocês estão cada vez mais buscando para vocês algo que vocês nem perceberam, que o cuidado que vocês tinham quando eu era o Senhor de vocês, quando eu era a prioridade de vocês não conseguem nem plantar direito. Vocês plantam, mas vocês não conseguem plantar. Vocês fazem, mas vocês veem que o salário que vocês têm no final do mês não chega para pagar as contas no final do mês. Você recebe lá no comecinho, mas vai caminhando, você não deu a conta que foi parando. Chega no dia 5, feliz da vida. Chega no dia 6, é um desespero. Porque pagou todas as contas, mas parece que não sobrou nada. Era exatamente isso que estava acontecendo. Porque no final das contas, essa negligência espiritual, eles estavam colocando todos os seus projetos acima do chamado de Deus. Eles colocaram seus projetos como algo mais importante do que todas as outras coisas. Eles colocaram suas casas, eles colocaram seus bens, seus empreendimentos mais importantes do que ter esse chamado de Deus, do cuidado com o templo, do cuidado com o local de Deus habitar. Você pode pensar nisso. Deus estava fisicamente no local. Vamos fingir que a gente está lá agora. Deus está habitando de maneira física. Qual é o nosso zelo? Sabendo que Deus está morando lá. O povo olhava para isso e já não se importava. Tira logo essa sala daí, não precisa. Não cuidava, não preparava
De tanto que eles olharam para os seus projetos, de tanto que eles olharam para as suas coisas e colocaram essas coisas como principais. E é evidente que a prioridade de Israel não estava na ordem correta. Mas o povo de Deus, no dia de hoje, quando nós olhamos para nós, é muito diferente desses judeus da antiguidade. Quando a gente olha para eles, nossa, como eles eram negligentes, né? Que absurdo, se a gente tivesse lá, seria diferente. A gente sempre fala isso de Adão e Eva, né? Por que foi bem lá? Por que foi para não sei o quê? Negligentes. Mas quando nós olhamos para nós, mesmo na nova aliança, nós começamos a perceber o quão negligente nós também somos, o quão negligente nós sem aprender o que tinha acontecido. Hoje, quando olhamos para o templo dito no Antigo Testamento, nós olhamos para Jesus. Jesus é o nosso templo. Jesus é o que, quando ele estava para ser morto, ele falou assim, cara, vocês podem destruir esse templo? Em 3 dias eu trago ele de volta. Ele está falando dele mesmo. Ou seja, a nova aliança, nós não precisamos de prédios onde o Senhor habita. Mas Jesus é esse novo templo. A igreja é o corpo vivo onde Deus habita. E o que Deus espera que seja reconstruído, hoje não é um templo, não é um edifício, mas vidas centradas em Cristo, comunidades visíveis, onde a presença de Deus é manifesta. É isso que Deus espera de nós. Ele não está esperando que a gente construa mais 2 pavimentos de prédio de igreja. Ele quer que você glorifique a Ele cada dia mais na sua vida. Ele quer que você entenda que existe uma centralidade na sua adoração, porque Cristo morreu por mim, morreu por você, e Ele se tornou o nosso templo, e não, então nós nos importamos com Ele. Só que nós temos negligenciado o próprio Cristo, mesmo sabendo que Ele é esse novo templo. E trazendo uma frase do Dr. George Campbell Morgan, ele fala o seguinte a respeito sobre recursos financeiros, sobre igreja, enfim, ele fala o seguinte: apesar de hoje em dia a casa de Deus não ser mais material, mas sim espiritual, o material ainda é um símbolo muito real do espiritual. Quando a igreja de Deus, em qualquer lugar, é desleixada com o ambiente físico de reunião, com o seu lugar de adoração e seu trabalho, trata-se de um sinal e de uma evidência de declínio da própria igreja. Ou seja, olha o que esse homem está falando. Quando a igreja parece largada, deixada de lado, é um resultado espiritual de como está a realidade da igreja naquele momento. E percebe, ele não está só falando de algo físico, ele está falando primeiramente sobre a igreja, nós. Ou seja, quando a gente para de se importar com a igreja local, quando a gente para de se importar com a forma que é pregada no evangelho, quando a gente deixa de se importar com a forma que é vivida a vida de igreja, quando eu não me importo mais com a comunhão, quando eu não me importo mais com as coisas que acontecem dentro da igreja, sejam elas financeiras ou não, isso é um reflexo de que eu já estou muito longe, eu já estou negligenciando o corpo de Cristo, o templo que é o próprio Cristo. E aí muitos de nós, a gente começa a buscar outros planos, a gente começa a reconstruir outras coisas, a gente começa a construir outras formas, é como se a gente estivesse reformando as nossas casas. Me entenda, talvez a reforma da sua casa seja uma carreira, seja um status que você está buscando, seja um bem-estar que você está buscando, e a gente está o tempo todo reformando as nossas casas. Enquanto a igreja local, ela definha, enquanto a igreja local ela está colocada de lado, a formação espiritual das pessoas, ou seja, a nossa formação como crentes, ela se torna rasa. A gente não se importa mais, a gente só quer agora, na verdade, uma pregação em 20 minutos, porque eu tenho que ir para o almoço. Então uma pregação de 40, 50 minutos, 1 hora, meu Deus do céu. Imagina aguentar uma pregação de 1 hora numa igreja, misericórdia, né? Essa formação espiritual se torna rasa e a missão da igreja, no final das contas, ela está sendo negligenciada. E hoje a gente vê muitos cristãos com isso. Vidas agitadas, mas elas estão vazias na presença de Deus. A vida está muito agitada, está correndo para fazer todas as coisas. Está tentando ir atrás de tudo, mas a presença de Deus, o nosso templo, ele está muito longe. Ele foi negligenciado, ele foi deixado de lado por falta de prioridade.
Cristãos perderam o foco, perderam o propósito, por quê? Porque não só agora construíram casas, mas estão construindo mansões. Não estão só construindo para necessidade básica, não, estão construindo agora para algo maior, terreno. Não é construindo algo maior pensando em eternidade, é construindo algo maior para que no final da vida sobre alguma coisa, para que no final da vida possa dar uma herança, mas não focam na casa de Deus. A nova aliança ecoa isso como um chamado constante de viver para a glória de Deus, edificando uns aos outros e buscando primeiro o seu reino. É isso que nós somos chamados, e Mateus 6,33 fala: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, fala comigo, todas as coisas serão acrescentadas. Uma frase do pastor Warren Wiersbe, ele fala assim: quando colocamos Deus em primeiro lugar e lhe damos o que é de direito, abrimos a porta para um enriquecimento espiritual e para todo tipo de mordomia, de honra ao Senhor. Como é que está o teu enriquecimento espiritual? Será que a gente está focando no enriquecimento da conta bancária? Será que a gente tem buscado enriquecimento para que o trono de Mamon seja estabelecido na nossa vida? Será que a gente tem buscado crescimento que vai além de algo material, mas que é buscado através do Espírito de Deus, que é buscado investindo no tempo, é buscado investir em solitude, é buscado investir em tempo com Deus, em oração, meditação da palavra, em Jesus? Como que está essa sua disciplina espiritual quando você pensa nesse assunto? Busque em primeiro lugar o reino de Deus, busque em primeiro lugar aquilo que Deus pode fazer por vocês, e todas as coisas serão acrescentadas. E talvez no final dessa série, no dia de hoje, você esperava que a gente fosse talvez fazer a igreja deve estar precisando de dinheiro, então vamos falar de dinheiro, porque agora a gente vai fazer uma campanha de arrecadação. Talvez alguns estavam esperando um pote ali, né, para pegar aquilo. Talvez você estava pensando aqui que a gente ia falar assim: não, agora precisamos de 50 dizimistas, precisamos agora de tantas pessoas que vão dar 10% da sua renda, que vão ofertar mensalmente na igreja. Não, nada disso. O objetivo dessa série é mostrar que muitas vezes as nossas prioridades estão totalmente desalinhadas. Mostrar que as nossas prioridades, elas estão muito longe, financeiramente falando, voltando para o bolso, do que aquilo que o Senhor tem buscado de nós, tem pedido de nós. Muitas vezes pode ser que os nossos custos, os nossos investimentos, eles estão tão longe de Deus, que a gente parece essa sacola furada. A gente parece que está botando, até a gente falou um pouco sobre isso ontem no college, sobre o dízimo especificamente, o que nós temos, como nós lidamos com esse assunto. E parece que a gente não dá conta de tudo aquilo que a gente tem aparecido de oportunidade para a gente. Então, eu lembro que quando chegou a Netflix era só um streaming que a gente pagava, né? Aí daqui a pouco apareceu a Amazon Prime, daqui a pouco aparece Mark, daqui a pouco aparece Hulu, daqui a pouco aparece Spotify. E aí quando a gente vê, a gente tá fazendo 10 streams ao mesmo tempo e a gente nem percebeu. A gente tá pagando coisa que às vezes a gente olha no cartão de crédito e fala assim: faz um ano que tá pagando e nem lembra o que é. Já aconteceu isso aí já? De tanto aquela mensalidadezinha de R$19,90 que tá lá perdidinha no canto, que a gente, sei lá o que é isso aí, deixa, passa. Sacola furada. A gente não percebe que tudo que entra parece que sai instantaneamente. E é assim que o povo judeu achava que a resposta era trabalhar mais. E qual que é a nossa resposta? Achar que a gente precisa trabalhar mais. Achar que a gente precisa encontrar mais um emprego. Achar que a gente precisa fazer hora extra, porque a gente tem que compensar na sacola furada. A gente acha que precisa compensar correndo. A gente acha que precisa caminhar para um lugar. Mas a Bíblia nos ensina, o Evangelho nos ensina que nós precisamos caminhar para um alvo, e a resposta é clara, o objetivo e o alvo é Cristo. Quando nós depositamos os nossos investimentos, quando nós depositamos a nossa renda nas mãos do Senhor, as nossas prioridades, elas são alteradas. As nossas prioridades, elas mudam. Porque no final das contas, o que eu e você nós precisamos entender é que o reino de Deus, ele avança por
meio da igreja local. O reino de Deus, ele vai cada vez mais, ele se desenvolve cada vez mais por meio de uma igreja. É onde uma igreja está, o reino de Deus ali está. É por meio de uma igreja que missionários são bancados, é por meio de uma igreja que orfanatos são bancados, é por meio de uma igreja que famílias são assistenciadas, passam por assistência. É por meio dessa igreja, é essa igreja que Jesus diz que gostaria de estabelecer, e é isso que nós estamos buscando estabelecer. Essa igreja onde Jesus é o centro, onde as prioridades da nossa vida é Jesus como centro, e consequentemente a sua igreja avança como a reino de Deus. Não é mais sobre dar dinheiro, não é sobre dar dinheiro para Deus, é sobre colocar Deus no trono. Não é mais sobre 5%, 10%, 15%, muralzinho que a gente estava falando ontem, muralzinho de quem era dizimista 20 anos atrás, né? Ó, fulano de tal dizima, fulano de tal está mais especial na igreja agora, não está mais dizimando. Não é mais sobre 5, 10, 15, é sobre tudo que eu tenho. É sobre tudo que eu tenho dar à disposição do reino de Deus. E se Deus em algum momento tocar no seu coração e falar assim, ó, quer saber? Vende teu carro, vende tua casa. Não é um pastor aqui na frente falando assim, ó, eu quero ver quem que vai dar a primícia, eu quero ver quem que vai dar o maior dízimo. Não! É o seu relacionamento com Deus sendo priorizado para que o seu reino, através do seu recurso, através do seu trabalho, possa continuar. E isso é maravilhoso porque um Deus que não precisa de nada nosso, não precisa. João fala, né, sobre as ruas de ouro, e a gente acha isso tão lindo, né? Nossa, a rua de ouro, as pedras, as paredes de diamante. Gente, para Deus, ouro é asfalto. Tá entendendo? A gente acha que ouro é muita coisa. Deus olha para o nosso ouro e fala assim, ó, pai, eu piso nisso aí. Isso aí para mim não é nada. Vocês acham que um salário nosso, gente, vai ser muita coisa para Deus? Não é. Mas Deus trata o nosso coração através da nossa generosidade. Deus usa o meu recurso, o seu recurso, para que a gente possa ser participante desse reino. Então, se em algum momento Deus decide tomar essas coisas, que Ele tome. Se Deus te tomar a decisão clara, objetiva, e falar com você, intimamente com você, que você esteja pronto para falar, beleza, toma. Que a gente possa aproveitar esse tempo que nós estamos nessa terra para sermos bons mordomos. Porque nada é nosso, o Senhor, Ele dá dádivas para nós. Então, a casa que você tem, no final das contas, tem a sua. Você é o mordomo dessa casa. E você usa essa casa para que o reino de Deus cresça. Você usa seu carro para que o reino de Deus cresça. Então, você tem o seu carro lá, novinho, e você enfia 15 adolescentes dentro do carro. Porque normalmente é isso que o adolescente de igreja faz. Pega uma bateria inteira, que já teve caso de uma irmã, muitos anos da nossa igreja, pegar uma bateria inteira, enfiar dentro do carro dela para levar para o retiro. Para quê? No reino de Deus continuar através de mim, através de você. E aqui nessa igreja, você nunca vai ouvir um evangelho mentiroso, um evangelho prejudicial, um evangelho que vai falar que se você der para Deus, você vai ter prosperidade. Se você botar 100 reais para Deus, você vai ganhar 200. Deus não é Bitcoin, Deus não é tigrinho para a gente achar que a gente vai ter todas as coisas de volta. Se Deus te levar o teu coração, ofertar 20 mil reais, não espere 40. Doe 20. E às vezes espere, sei lá, não espere nada então. Porque a sua contribuição não é sobre uma terra. A sua contribuição é sobre o reino. Então agora, não é sobre aquilo que eu posso fazer para ter bênção de Deus, é como eu posso ser uma bênção na vida de outras pessoas, como que eu posso dar tudo de mim para os outros, seja financeiramente falando, seja o seu tempo, seja tudo. Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa, a gente não precisa barganhar com Deus. E uma coisa que nós precisamos entender é que Cristo é o nosso superior. O dono da vinha é Deus. E é Ele que nos mantém. Cristo é o nosso supridor. E melhor do que nós, que às vezes a gente, como eu falei no início, a gente coloca outras prioridades, a gente muda de prioridade por dia, a gente muda de prioridade de acordo com o estímulo que a gente recebe no Instagram.
Jesus não mudou essa prioridade em nenhum momento. Jesus mesmo no momento mais doloroso da sua humanidade, ele olha para o Pai e fala: Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade feita, seja a tua vontade feita. Prioridades. Prioridades. E por fim, como que seria nossas vidas se as nossas prioridades elas fossem realinhadas? Como que seria nosso orçamento se nós levássemos em conta o reino de Deus, o seu propósito? Como é que seria isso? Eu não estou falando aqui que a partir de agora você tem que dar 10% para a igreja, 10% para a acreditação, 10% para o orfanato, 10%... Não! Eu estou falando de a partir de agora, não, eu vou priorizar Deus. Então eu vou gastar tudo que eu tenho, agora, meu Deus, não é isso. É sobre uma vida entregue. Não é mais sobre contas bancárias, mas é sobre uma vida levantada ao Senhor. É sobre uma vida onde o trono está exclusivamente montado pelo Deus Pai. Aquele que reservou Jesus para se sacrificar por nós. Muitas vezes você honra a Deus gastando tempo com a sua família. Muitas vezes você pode honrar a Deus levando sua esposa para comer num jantar em restaurante legal. Você está honrando a Deus. Você honra a Deus quando você guarda suas economias. E aí, pensando numa melhoria de vida, ou buscando algo que lá no futuro vai ser necessário. Então você às vezes está guardando dinheiro para fazer uma viagem em família. E você está honrando a Deus por isso. Você está guardando dinheiro para doar para uma pessoa, para uma igreja, para que a igreja ou local seja esse ambiente fortalecido financeiramente falando, mas que não é mais só sobre o tempo, sobre o tempo. Onde Jesus habita, Ele habitando em nós gastamos tempo com a incidente. Por isso eu te faço um convite nessa manhã, é que deixe Deus usar as suas finanças para que o reino de Deus alcance. Deixa Deus usar aquilo que você pode. Como o apóstolo Paulo fala de maneira generosa, onde você não é obrigado, de uma maneira proporcional, recorrente. Deus te chama para isso. Deus te chama para que as nossas finanças sejam realinhadas. E que no final dessa série o Senhor possa ter falado no seu coração nesses 4 episódios. Que de alguma forma você possa realinhar tudo aquilo que você tem buscado, realinhar todos os seus objetivos e colocar isso na mão de Deus. Deus, será que isso que eu estou querendo, será que isso que eu estou almejando, será que é algo carnal, será que é algo que o mundo tenta colocar no meu coração, será que os objetivos que eu tenho estão sendo objetivos alinhados com a tua vontade, ou são objetivos que eu totalmente fora? Deus, realinhe as minhas verdades. E para a gente refletir e praticar, queria te convidar a 3 segundos. Você está contente com o que você tem, independentemente das circunstâncias financeiras? Talvez você não tenha muita coisa. E talvez você esteja infeliz com isso. Ou talvez você esteja sempre esperando mais. Você está sempre esperando lá na frente. Parece que o dia de hoje nunca é bom o suficiente. Parece que a gente sempre quer um lá. E no lá não chega nunca lá. Parece que a gente sempre está na próxima promoção. Parece que a gente está sempre no próximo objetivo. E a gente não consegue aproveitar o hoje, o agora, aquilo que nós estamos fazendo nesse exato momento. Você está contente com aquilo que você tem? Mesmo com as dificuldades, mesmo com os perrengues passados, você está contente com isso? Porque esse Deus nos chama mesmo nas dificuldades, a gente está contente porque nós sabemos que Deus, Jesus, é o nosso supridor. Como que nós podemos usar nossos recursos para glorificar a Deus e abençoar os outros? Como que você pode, através daquilo que você tem, glorificar a Deus, abençoar outras pessoas? Que você possa ter, mas que você possa transbordar na vida de outras pessoas. Que o reino de Deus seja estabelecido através da pouquíssima coisa que nós podemos ofertar a Deus. E por último, coloque o reino de Deus no seu orçamento. Coloque o reino de Deus como uma questão prioritária
prioritária da sua vida. Isso não é uma tarefa fácil, isso é uma tarefa complexa, porque a todo momento a gente é chamado a investir em alguma coisa. Parece que sempre a gente perde o bonde, sabe? Nossa, há 2 anos, se tu tivesse investido naquilo lá, hoje tu tava quadrilionário. Nossa, se eu tivesse investido há 10 anos naquele negócio, aquele cara lá que comprou uma pizza com Bitcoin, né? Pagou 10 Bitcoins, é uma pizza. Sei lá, o cara estaria bastante milionário hoje. Pagou uma pizza, Bitcoin. Não adianta agora ficar sendo que o reino de Deus se estabeleça na minha finança, nas suas finanças, que o reino de Deus continue avançando através da igreja local. E você é participante disso. Você é convidado a participar. Mas o que nós temos? Seja 100 ou 2 milhões por mês que você possa ofertar para Deus. Isso não é dado. Porque Ele é nosso supridor. Ele é aquele que é o dono da vida. Ele cuida de nós. Queria te convidar a você ficar de pé.